Olá, me chamo Luiz da Dama e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que hoje nós vamos trazer para falar do dia 4 de abril, mercado com forte queda em Chicago. E uma semana muito especial em nível de notícias. Nós tivemos na segunda-feira o relatório de intenção de plantio americano e também dos estoques trimestrais para soja e milho nos Estados Unidos, que deu início às oscilações no início da semana. Mas após o pronunciamento aí no meio da semana do presidente americano com relação a novas taxas em cima de alguns países, principalmente a China, o mercado começou a reagir na quinta-feira. Na sexta-feira nós tivemos o comunicado da retaliação pelo lado chinês, com aumento de mais 34% em todas as importações de produto americano. Isso faz com que a soja dos Estados Unidos para a China perca competitividade, o que deve gerar um aumento de estoque por lá e um aumento de prêmio para o Brasil, pensando no aumento de demanda vindo para cá. Então acompanhem com a gente e vamos entender como foi esse fechamento aí de sexta-feira, impactado principalmente pela questão aí da retaliação do governo chinês em cima do governo americano. E lembrando que como a China é importadora de soja americana e praticamente não compra milho de lá, o impacto acabou sendo bem mais forte na soja, com o milho praticamente permanecendo inalterado. Isso porque o início de plantio dos Estados Unidos está um pouco atrasado devido ao excesso de chuvas. Então fique com a gente e acompanhe o fechamento do mercado. Como falamos para vocês, a questão da retaliação da China perante os Estados Unidos, que ajudou até mesmo numa alta de dólar internacional de 1%, atrelado à queda no petróleo de 6,29%, ajudou a soja a trabalhar com mais de 3% de baixa. Dessa forma, Chicago em maio fechou abaixo dos 1.000 cents, fechando a 977,25, o que equivale a 34,25 cents no maio. Uma forte queda ligada à retaliação chinesa. Já no caso do milho, o mercado acabou fechando aí nos meses próximos. Maio, alta de 0,66% e julho, alta de 0,4%, o que equivale a 2,3 cents de alta aí. Com isso, maio fechou a 460,50. Como a China não é uma compradora de milho americano, o impacto dessa retaliação não recaiu sobre o milho. Dessa forma, ele pôde precificar esse início atrasado de plantio devido ao excesso de chuvas em algumas regiões. E o milho na B3 acabou apresentando recuo aí na sexta-feira, queda de 0,7% no maio, fechando assim a R$ 76,07. A gente vai ver pela frente aí que a previsão de boas chuvas para a região de produção de safrinha continua dentro do abril, deixando assim o mercado um pouco mais ausente de compradores, o que pressiona o mercado para baixo. E olhando a semana, Chicago fecha com queda de 4,5%. O milho, ao contrário, alta de 1,54% em Chicago. O dólar, devido à alta subida aí na sexta-feira, acabou tendo alta semanal de 1,22%. E o milho na B3, com bom desenvolvimento da safrinha dentro do Brasil, apresentou um recuo nos preços de 1,32%. Em relação a prêmios, que subiu de forma muito forte na quinta-feira, a sexta-feira ele foi um pouco mais amenizado, com alta de somente 5 cents. Isso porque a alta no dólar acabou ajudando no aumento dos preços, não sendo necessário um aumento naquele momento de prêmios para aumentar o número de ofertas do mercado, já que tanto quinta quanto sexta vimos bons volumes sendo negociados no Brasil. Por isso um prêmio um pouco mais estável com alta de somente 5 cents. O dólar subiu 3,73% no Brasil e o movimento foi simplesmente pelo mercado externo, mesmo o dólar no mercado internacional tendo subido mais na faixa de 1%. O dólar no Brasil fechou em 5,83, praticamente na máxima de 5,8426. Lembrando que a mínima foi praticamente ao fechamento, quando ele fechou abaixo da casa dos 5,7, sendo 5,6981. Então o dólar veio muito fortalecido pela expectativa de redução de juros americano, ocasionada por todo esse movimento de tarifas do governo. Dessa forma, os preços da soja no Brasil subiram na faixa de 1,5% a 2,5%, dependendo da praça, esticando um pouquinho o pagamento ou mudando um pouco a logística. Mas o mercado esteve bem aquecido com os preços mais fortes aí na sexta-feira. Já o milho, em boa parte das praças, acabou sofrendo uma queda, e isso mais ocasionada pela falta de compradores, pressionando assim o mercado um pouco mais para baixo. E trazendo a parte de clima para finalizar um pouco, o mercado demonstra, como falamos para vocês, boas chuvas em toda a região de safrinha. Falando da região mais ali do sul do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, essas chuvas devem acontecer a partir do dia 15 de abril. Demais regiões
já tem boas quantidades de chuvas vindo um pouco antes. Dessa forma, devemos ter aí até o dia 20 de abril praticamente 60 milímetros de chuvas. Por hoje nós ficamos por aqui, fechando o mercado de sexta-feira e também da semana. Uma semana com alta volatilidade. Prêmio, Chicago, dólar, o mercado foi aí de fortes emoções durante a semana. E é claro, essa questão de tarifação aí dos Estados Unidos e retaliação de outros países perante os americanos deve ainda render muita notícia e muita volatilidade pela frente. Então fique com a gente dessa forma, acompanhando sempre o que trazemos para vocês, para terem uma boa informação. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.